Lembra sempre do tempo que a babá ficou aqui cuidando de vocês. Não aceite mais babás. Descubra como o jogo funciona. Vocês entenderam ou não? O recurso mais poderoso que uma pessoa tem é ela mesma. Então, quando você poderosamente descobre que você tem um recurso que é finito fisiologicamente, que é infinito mentalmente e que é mais que infinito espiritualmente, você só vai perder o recurso se você quiser. No vídeo de hoje, em uma palestra na Angola, Pablo Marçal vai mostrar como a gestão de recursos é importante em nossas vidas. Veja o vídeo até o final, deixa o like e se inscreva no canal. Se você perguntar para o meu filho mais velho o que seu pai faz, mesmo tendo 39 empresas e investe em mais de 100 startups, o que ele vai te responder? Ele vai responder assim: meu pai mexe com aquisição, fusão, gestão e vendas. O que nós fazemos? Pode anotar só três, precisa anotar fusão. Anota aí que eu vou te explicar como é que faz para ficar rico mais rápido. Só ter essa tríade: aquisição, gestão e venda. Presta atenção. Aquisição é o ato poderoso de aprender a comprar. Nós precisamos valorizar as coisas das pessoas para comprar? Não, mas nós temos que perceber que se algo está frutificando, vale mais, e se não estiver frutificando, vale menos. Continua sendo uma árvore. Mas a mentalidade, a sabedoria que vem do alto, tanto a base lógica natural como a base lógica do reino, nós valoramos as coisas, e aí você fala: não, no reino não é assim não. No reino é valorado e dado galardão pelas suas ações, inclusive. Então, quando você aprende sobre isso, você vai perceber o seguinte, que tudo tem um valor. E o valor tem a ver com o terreno, tem a ver com o que foi semeado. Presta bem atenção que eu vou te explicar. Eu vou te ensinar essa tríade e depois eu vou te explicar sobre negociação, que isso vai fazer você ficar rico mais rápido. Você quer sim ou não? Mas sabe por que que uma pessoa comum vira para ela mesma e pensa assim: eu não quero ficar rica, eu não acredito? É só crença. Se eu falar para você que tem como você ganhar 30 mil por mês, a maioria de vocês não vão acreditar. Por que que não vai acreditar? Porque estão num ambiente onde ninguém faz. É isso? Só isso. Só de entrar no ambiente, você vai ficar com raiva de ouvir essas pessoas que fazem os 30 mil. E se eu te falar que tem gente que faz 30 mil por semana? E se eu te falar que tem gente que subiu aqui, não vou contar quem, faz R$ 1 milhão por dia? É verdade. Sabe o que acontece? Quando eu ouvia falar de milhão, a primeira vez na minha vida, eu tinha 12 anos de idade, peguei um livro do Robert Kiyosaki e fiz uma conta. Com 60 anos eu vou bater esse milhão. Nossas empresas hoje fazem mais de R$ 1 milhão por dia. Sabe o que que significa isso? Eu nunca vou ter uma cabeça o suficiente para projetar onde eu consigo chegar. Projetei isso aos 60 anos, eu iria conseguir bater meu 1 milhão. Depois, com 18, eu percebi numa reportagem de uma revista famosa do Brasil, eu reprojetei e baixei 13 anos, fui para 47, falei: com 47 eu bato. Depois eu nem ficava lembrando disso, fui só trabalhando, descendo o pau na máquina. Sabe o que aconteceu? Com 27 anos, um dia eu e a Carol refaz as contas das coisas que a gente juntou, nossas tralhas, e aí batemos 1 milhão. Tinha passado do milhão, com 27 anos. Com 27 aconteceu. Sabe o que aconteceu? Felizmente eu não tive um pai para fazer isso. Lá em casa tem uma promessa. Os meus 4 filhos que tiverem mais filhos que eu e a Carol, né, tem umas diretrizes, tem que ser com a mesma esposa, mesmo núcleo familiar, tem que conseguir ter um filho a mais e tem que ser um dia antes da data do mais velho, que sou eu. O que que significa isso? Eu, filho, que conseguir ter 5 filhos, se eu e a Carol decidir parar com 4, e qualquer filho meu que tiver 5 filhos, o mesmo cônjuge dele, né, e for um dia antes da data que eu tive o último filho, o nascimento do último filho, eu faço um cheque de US$ 1 milhão para eles. Só isso. Aí você fala: "Por quê?" Alguém fala: "Eu queria ser filho desse cara". Você é filho de alguém que tem um cheque que é em branco e pode bancar você em tudo que você for fazer, e você quer ser filho de um cara igual eu? Me ajuda.
Minha filhinha, Isabela, ela fala, todo dia eu pergunto, mas por que você perguntou disso? Estou treinando ela para suportar o marxismo cultural e todas as loucuras que alguém tenta ensinar para ela no mundo. Todo dia que eu a vejo, eu pergunto a mesma coisa. Vai ter quantos filhos, Isabela? Ela fala, 6. O Miguel quer ser um bichão, tem 4 anos. A Isabela tem 2, tá? 2 anos sendo treinada desde os 2. Miguel tem 4, fala 9. Eu falo, para de me iludir, Miguel. Não vai existir esse tipo de mulher mais. Essa aí é só você casar com a sua avó. Você ter esse tá de menino. Mas tudo bem, ele tá garantindo. Com 4 anos as coisas são diferentes. O Lourenço que tem 10 fala, por favor, não tenha mais filhos. Eu vou ter os 5. E o Benjamin, que é o mais veaco de todos, fala, o que Deus mandar. Não me ponha pressão. E um dia ele falou pra mim, ele é muito velhaco, ele não gosta de alguém dominar, pôr pressão nele. Ele fala assim, papai, eu vou ter o tanto de filho que Deus quiser. E eu quero te falar algo. Eu vou prosperar e não vou precisar do seu $1 milhão para bancar minha família. E aí o Lourenço, que estava ouvindo, que é mais brabo ainda, falou assim, se ele não quer, pode me dar $2 milhões. É a vida. Sabe o que acontece? Eles mesmos um dia perguntaram, papai, eu não aguento mais, as pessoas perguntam, um fala que você é escritor, outro fala que você é investidor, outro fala que você é piloto de corrida, outro fala que você é Iron Man, cada um fala uma coisa que você é. O que que eu falo? Meu filho, eu sou imagem e semelhança do Criador. Mas o que que eu falo? Você é palestrante, um monte de gente fica te zoando que você é coach, apesar de eu não ser, e o outro fala que você é mentor, e o outro fala isso, o outro fala aquilo. O que que nós fazemos? Eu falei, fala para todo mundo na escola. Meu pai é o homem de aquisição, gestão e venda. Vamos todo mundo repetir essas 3 coisas: aquisição, gestão e venda. Então tá bom, não vamos ver grandes negócios, vamos focar em a sua vida, só na sua agora. Pensa na quantidade de coisas que você comprou errado. Tem muita ou pouca? Comprou no impulso, muita ou pouca? Coisas que você comprou que não usam. Muito ou pouco? É muito ou não? Demais. Vamos agora para o nível. Isso é o nível seu de comprador, baixo. Comprou caro. Se você comprar algo, presta atenção no pacto, tá? Se você comprou algo no preço de mercado, você pagou caro. Vocês sabem o que que é isso? Quer ver? Quem aqui é construtor? Constrói casa? Levanta a mão. Essas pessoas que levantaram a mão têm o código de construir pela metade do preço que você paga. Tem gente rindo desesperada ali. Eu posso contar esse código para eles ou não? Vocês que constroem. Aqui, não fala isso. Essa é a vida, é estar por trás do jogo, é fazer conexão com esses caras para entender que o que você pagou é o dobro do preço que eles gastaram. Aí alguém fala, mas temos que ganhar dinheiro. Claro, as pessoas fazem dinheiro na sua ignorância. Só um putz, 2 putz. Presta atenção no que você está sendo aqui. Isso aqui chama libertação. Lembra sempre do tempo que a babá ficou aqui cuidando de vocês. Não aceite mais babás. Descubra como o jogo funciona. Vocês entenderam ou não? Eu falo isso com carinho. Tem que ser maior, não dá para ver não. Eu falo isso com carinho. Vocês não vão esquecer desse gatilho da babá. Presta bem atenção. Guarda isso aí dentro do seu coração. Tanto de coisa que você comprou fora do preço, não precisava, não usa e não deu retorno. Não sabe nada de uma das principais pernas do mundo dos negócios. Compra, aquisição. Quando eu falei sobre a casa, tem uma forma de piorar esse negócio. Quando você não sabe quanto custa para fazer algo, você vai aceitar o pacto do mercado. Qual que é o pacto do mercado? Chamado preço de mercado. É o pacto que todo mundo vai subir no preço até o último arriar e falar, até aqui deu. Aí a gente vende por esse preço. Vocês entenderam ou não? Só que é o seguinte, você já compra pela metade do preço que custa fazer. Qualquer pessoa aqui dá conta de fazer uma casa. Você não é mestre de obra, contrate um mestre de obra. Você contratar uma construtora vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o dobro do preço. O que eu estou te explicando com isso? Existe um jogo chamado mercado imobiliário no setor de construção que dá para você dobrar o capital. Isso eu estou falando só da aquisição, presta atenção.
Você que vai entrar no sonho da casa própria e vai comprar a sua casa financiada, além de você comprar o dobro, vai ser 3 vezes. Vai ser 3 vezes o valor do dobro. Vocês sabem fazer essa conta rapidinho aí? 6 vezes o valor de custo. Eu não sei se os juros em Angola são como no Brasil. São piores? 7 vezes, então. 8! Mais? Hã? 10 vezes? Caramba, maluco. Ou seja, tem gente falando não, isso depende do seu score bancário. Deu pra perceber que você tem um score melhor que o da turma. É, é. É isso aí. Ou seja, como ela entende ter um score melhor, o dela não é 10, é 7 vezes. Sabe o que acontece? Entender o jogo vai mudar a sua vida. Fala assim, preciso entender o jogo. Não tem nada demais uma pessoa que trabalha com construção, pagar a construção pelo valor devido. Você que não trabalha, vai pagar o dobro. Você que não entende de dinheiro, vai pagar 10 casas. O que que tem? Você pode pagar, ué. Sabe o que você está fazendo? Trabalhando 10 vezes mais para ter uma coisa que uma pessoa simples, que tem visão, entende o jogo, paga só o dízimo da casa e fica com ela. Você tem que pagar 10 vezes o valor da casa. Isso porque você vive jogando o jogo errado. Isso eu vou voltar daqui a pouco, eu estou falando de aquisições. Segunda, gestão. Aonde que eu vejo a maior parte dos problemas do mundo inteiro, de família, de amizade, do corpo humano, da sua nutrição, da sua hidratação, do seu treino, chama-se gestão. Aonde está a maior parte dos problemas? Eu que fui um dos gestores mais condecorados lá da Telefônica, lá da Brasil Telecom, da Oi. Eu lembro de bater diversos resultados, inclusive eu tenho um negócio da minha carreira que alguns resultados eu bati e ninguém bateu em 10 anos. Alguém quer saber o segredo? Gestão é de número, liderança é de pessoas. Um olho meu eu uso para gente, o outro olho eu uso para números. Se eu focar os 2 olhos em números, eu vou matar e atropelar a gente. Se eu focar os meus 2 olhos em gente, esquecer os números, eu vou mexer com ONG. Filantropia. Então, aqui está um dos maiores segredos sobre gestão, que é uma das coisas que eu mais sou monstro. Gerir recurso. Estava no Ironman, no México, e aí eu fiz o pedal, dava para ir mais rápido, apesar de fazer um pedal de gente grande no Ironman, 180 quilômetros em 5 horas e 15 minutos. Eu observava a gestão do recurso e falava, estou bem hidratado, não vou me antecipar porque eu ainda vou sair dessa bicicleta, pôr um tênis e correr 42 quilômetros. E aí eu fui numa situação agradável para não ter hiperventilação no meu corpo, eu pegava gelo e colocava dentro da minha roupa. Antes de beber a água, presta atenção nisso aqui é uma loucura. Antes de beber a água, que eu estava com sede, eu colocava a garrafa que vinha com gelo dentro do meu macacão para refrigerar meu peito, meu pulmão e meu coração. Eles diminuíam de temperatura, só depois de quebrar essa temperatura que eu bebia água. Eu cuidava tanto do recurso que um pouco da água eu jogava no pneu, porque estava quente demais. Eu colocava no pneu pensando, esse pneu não pode encher demais, porque quanto mais quente o solo, mais pressão vai para o pneu. Eu jogava água no pneu, usava o gelo até quebrar a temperatura, depois eu bebia e ficava fazendo isso o tempo inteiro. Na corrida, eu dava conta de correr mais rápido, mas eu falei, se eu correr mais rápido, eu posso correr o risco de não terminar o Ironman. Ou seja, aquilo foi tão simples para mim, diante de Deus. Foi tão simples por um motivo, eu sou bom com gestão de recursos. E aí vocês vão notar o recurso mais poderoso que existe, anota aí, sou eu. O recurso mais poderoso que uma pessoa tem é ela mesma. Então, quando você poderosamente descobre que você tem um recurso que é finito fisiologicamente, que é infinito mentalmente e que é mais que infinito espiritualmente, você só vai perder o recurso se você quiser. Seu corpo precisa de descanso, seu corpo precisa de comida. Alguns grandes atletas que foram conosco quebraram no meio da prova porque hidrataram errado a máquina. Alguns carros, se começar a aumentar a temperatura e a parte hidráulica não correr, não ligar alguns sistemas do carro de refrigeração, o carro esquenta, o carro para. Acontece ou não? Sua máquina também. Então, ser um gestor, que é o pico da riqueza, gerir coisas. Tem gente aqui que tem um apartamento fechado pagando condomínio. Você é um péssimo gestor. Péssimo.
Tem gente que não tem um, tem 5, pagando 5 condomínios e não levanta a bunda e não delega isso para ninguém. Você é um péssimo gestor. Se esses apartamentos fossem de Deus e Deus fosse cobrar de você, você estava perdido. No final das contas, algo vai vir sobre você, porque você não está gerindo bem esse recurso. Compre errado, gere errado, lidere errado e quer ser bom em venda. O que é a gestão, então? É o tempo que aquilo está debaixo da sua governança e da sua mordomia na visão do reino, que você potencializa aquilo na sua mão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para todo ativo, anota essa palavra, ativo. Todo ativo nas suas mãos deve ser bem gerido. O que isso tem a ver com o reino? O que isso tem a ver com a palavra? Parábola dos talentos. A um ele deu 1, a um ele deu 5, a um ele deu 1, o outro ele deu 2, a outro ele deu 5. E falou, pega esse dinheiro aqui e sai para negociar. Os 3 saíram. O que tem medo enterrou. O que tinha 2 multiplicou para 4. O que tinha 5 multiplicou para 10. E o mais interessante é que você observa que o 5 foi o primeiro a vir receber, foi o primeiro a sair, foi o primeiro a negociar, foi o primeiro a ganhar, foi o primeiro a voltar para acertar. Ele fez tudo em primeiro. Anota assim, ó, pioneiros sempre ganham mais que os outros. Veio o cara de 2, fez tudo em segunda posição e terminou em segunda, voltou com 4. E o de 1 ficou calado, morrendo de medo. Não soube gerir o recurso que estava na mão dele. E ainda falou, Senhor, sei que o Senhor é homem bravo. Está em Mateus 25, sei. Sei que é um homem bravo e severo, que colhe aonde não plantou, e por isso, com medo, fui lá e enterrei o talento. E o Senhor cobra o talento e fala assim para ele, era melhor ter dado isso para o banqueiro. Ao invés de colocar isso na sua mão, tinha colocado no banqueiro, quando eu voltasse, receberia com juros. Aquilo que eu te dei, me dá de volta, aquele que prosperou mais que todos, vou colocar na mão dele. Porque todo investidor vai fazer isso. Eu não sei se você sabe, a maior qualidade de Deus é ser investidor. Vocês sabem disso ou não? Ele investiu Jesus para te salvar, ele investiu o Éden, ele investiu a terra, ele investiu tudo, ele investiu a Nova Jerusalém, ele vai colher tudo de volta, chama Dia da Vingança. Fala assim, ó, vamos ver se você instala na sua cabeça. Vingança é dar fruto, não é bater em ninguém. Vingança significa isso, é por isso que os mais antigos falavam para as árvores. Os mais antigos falavam assim para uma árvore que dava fruto. Essa árvore vingou. Ou ela falava, essa árvore vai vingar. Vingança significa o que eu falei eu vou cumprir. Então tira seu olhar de maldade na hora que falar que Deus é vingador. Você imagina um homem desse furioso. Não brinca com isso não. Vingança significa cumprimento, aderência, justificação daquilo que foi prometido. Vai ser justamente como ele falou. Então, ser bom de gestão, você vai pirar nisso. Sabe por quê? Porque quando você é criança, seu nível de gestão é infantil. Quando você é adolescente, é juvenil. Quando você é adulto. E a sua gestão vai mudando de acordo com a vida que você tem. E aí de você que não entende gestão, você deveria investir tudo que você tem para chegar na metade da sua idade biológica, que são 60 anos. Né? Vocês acham que é 30 ou 40, mas não é. É 60. Lá em Gênesis 6,3 está escrito que é 1.051.200 horas de vida ou 43.800 dias, que dá quantos anos? 120. Então a metade de 120 é 60, a metade da sua vida é 60. E todo mundo aqui acha que é o fim já. Todo mundo acha que 60 é hora extra. Você nem sabe o que está escrito então na palavra. Eu quero que você entenda o seguinte, se você for um bom gestor, a sua vida começa a segunda parte aos 60. Isso é só quem é gestor. Quem não é gestor já está pedindo um cartão de hora extra, falando, não sei. Qual que é a média de vida em Angola? Brasil é 74. O quê? Então vocês estão tudo... Tem um monte de zumbi aqui, ué. Não, tá errado. Não, olha na internet aí, não tem como não. Não, senão eu nem vou voltar, vou ter que cuidar de vocês. Ei, Nécio, pesquisa aí, ó. Vida média do angolano. Ela falou 45. Não, eu tô aqui provando que não. 61. Tá ruim. Fala pra pessoa do lado, fala, tá ruim. Agora, já aumentou na bolsa de valor, só depois da palestra do Marçal, 62. 61. 61. Meu advogado tá ali, vocês não brigam com ele não, é 61. Ele já pesquisou ali.
Só da palestra de hoje vai subir para 62. Sabe o que acontece? Presta atenção no que eu acabei de falar. Uma nação que a perspectiva, a idade média do seu povo é 61 anos, vocês estão cultivando 50% do recurso. Presta atenção. Tem alguns lugares no Japão que a idade média das pessoas é 91. Nós estamos na mesma geração, nós não estamos falando de geração diferente. E nós, se formos pegar aqui em Angola o dado dos médicos, vocês vão ficar assombrados. Eles cuidam da vida das pessoas e eles devem ter essa idade aí de 45 de média. Lá no Brasil é 50. As pessoas que são da saúde cuidam da vida dos outros, cuidam tão bem que esquecem de cuidar da sua. O que eu acabei de falar? O maior recurso que você tem não é você? Sim ou não? Você não dá conta de gerir esse recurso. Como é que você quer ficar rico? Responde isso para mim. Eu falo para você, perdoa os outros. Você fala o quê? Não, eu não dou conta. Você não sabe nem gerir o recurso cardiológico que você carrega. E se você tiver um cardio, ele é necessário para você prosperar. Você não vai carregar rancor dos outros, porque não dá. Você vai quebrar todo o sistema. Se você é ser humano, como eu estou vendo aqui na minha frente, que é, você tem 80 órgãos em funcionamento e você precisa preservá-los para que a sua caminhada seja mais longa. Tenha longevidade. E aqui eu estou falando, alguns de vocês vivem bebendo coisas que destroem o cérebro de vocês. Vários de vocês vivem comendo açúcar. Vocês comem açúcar, come ou não come? Vai ferrar com a gestão do recurso. Qualquer câncer que tem no osso, no cérebro, no sangue ou qualquer órgão é a representatividade da açúcar conectada nesses lugares. Isso vicia 10 vezes mais que a cocaína, açúcar. Fizeram testes com ratos. E aqui está um grande lance. Vocês querem ficar ricos, mas é para se matar, então. Você tem que querer a riqueza e entender o que ela significa. Fala assim, ó, agora, repete assim, ó, a riqueza é munição do reino para cumprir o propósito. Conseguiram entender ou não? Então, coloca algo dentro do seu coração. Se você der conta de gerir o melhor recurso que Deus colocou na sua mão, Ele vai mandar mais. Mas se você não dá conta de cuidar nem da sua vida, você acha que Ele vai pôr alguém para você matar também? Você não dá conta do recursinho que você tem financeiro. O Senhor vai colocar mais na sua mão, você tem certeza que Ele é desse jeito? Você acha que Deus é irresponsável? Então presta bem atenção. Todo mundo ativando isso. Respira fundo. Fala assim, ó, eu ativo o recurso mais poderoso que Deus criou. A sua imagem e semelhança. Fala que no caso, sou eu. Isso. Vamos ver se você tá bom de recurso, gestão de recurso. Você, quantos aqui trabalham para alguém? Lá no Brasil chama CLT, aqui chama o quê? Não, trabalhador também chama lá. CLT é um regime, lá chama Consolidação das Leis Trabalhistas. Aí a gente apelida não é LGBT não, filho. Como é que é? LGD. T. Lei Geral do Trabalho. Então é LGT aqui. Não? Não, lá também chama empregado, mas tem um apelido jurídico. Não tem esse apelido. Vai ficar LGT então, que é a Lei Geral do Trabalho. Juridicamente, não é isso? Então vai ser igual a nossa CLT. Eu não vou falar CLT, eu vou falar LGB. Tô brincando. É o seguinte, sabe o que acontece? Quando você descobre o recurso que você é, não dá para você trabalhar na LGT a vida inteira. Porque você é um recurso em expansão que precisa continuar crescendo, porque você é um recurso infinito. Marcelo, você tem alguma coisa contra a LGT, contra trabalhador? Claro que não, filho. Libera as vagas para os que estão chegando. Vai abrir empresas. Entenda o recurso. Marcelo, eu não quero. Então, eu te dou uma dica. Não me ouça, que eu vou atormentar sua alma para você prosperar. Esse é o grande lance. Eu não quero que você faça o que eu estou afim. Eu quero que você pergunte para o Senhor. Senhor, é para eu fazer o quê? Ele vai continuar falando assim, ó. Continue rompendo, continue prosperando.
Tem um negócio que eu quero que você guarde para sempre no seu coração. É uma sigla. A sigla é SPR: sabedoria, prosperidade e riqueza. Se você for um administrador de recursos, você não vai ficar repetindo a mesma coisa que você faz todo dia. Não vai. E na hora que você perceber que não tem mais nada para ganhar com aquilo, que não te dá mais retorno, você vai falar assim, ó, eu vou pôr outra pessoa para fazer e vou para o próximo nível. E se eu tô parado agora no item 2, que para mim é o mais perigoso de todos, é o que eu mais sei fazer. Eu não te falei que antes de beber água, mesmo estando com sede, eu usava um gelo para baixar a temperatura do corpo? Sabe por quê? Eu estudei o cara que bateu o recorde mundial de 100 quilômetros de corrida, fez 6 horas e pouco. Ele ficava controlando a água e baixando a temperatura interna. Quando eu vou correr, o Nésio corre balançando os braços. Eu aprendi com alguns corredores a colar o braço aqui, porque se balançar o braço, aumenta a temperatura do corpo. Então eu corro com o braço junto. Tudo para não mexer na temperatura, porque eu sou um exímio gestor de recursos. Eu não consigo ficar com raiva dos outros. Pode perguntar à minha esposa, ela tá aqui, ó. Ela não acredita, tem algumas vezes. Esses dias, deitado na cama, ela viu uma pessoa fazendo injustiça comigo. Ela falou assim para mim, por favor, processe fulano. Eu olhei para ela e falei, eu não vou fazer isso. Eu vim da academia de direito, tá? Eu sou jurista. Você não vai achar um processo da minha pessoa. Meu advogado tá aqui, ó. Vem cá, doutor. Sobe aqui, doutor. Eu queria saber como é que ele se sente recebendo o que ele recebe. Doutor Tássio Renan. Doutor, dá o testemunho pros irmãos aqui. Eu processei alguém até hoje. Nunca. Como você se sente recebendo o que você recebe todo mês e não processa ninguém? Feliz e triste ao mesmo tempo. Mas é muito bom para defender. Defende muito bem. A gente quase não perde nenhuma ação. Nenhuma. Quantos anos você tem, doutor? 29. 29 anos. Ele é o líder do nosso corpo jurídico, tem vários advogados, e aqui eu estou te falando, tá aqui o testemunho. Eu não ofendo judicialmente uma pessoa. Marçal, vocês querem saber como é que faz isso ou não? Se eu não processo alguém no judiciário, eu preciso processar ela antes de ter relacionamento com ela. Como que faz isso, Marçal? Buga seu cérebro agora. Quer sentir o drama ou não? Pergunta para ele o tanto que eu cheiro o coração das pessoas, o como eu coloco elas em crise e como eu rastreio tudo que ela faz primeiro, para primeiro aceitar ela. Isso é o processo que custa mais caro do que pagar advogado ou pagar custo judicial para processar as pessoas. Significa que eu quase não tenho problema para fazer isso. Já tomei milhões de prejuízos que vários vagabundos passaram pelo meu caminho. Só que esses vagabundos me ensinaram a detectar pessoas parecidas com eles. Então eu não erro na mesma coisa, vou errar em coisa nova. Sabe o que acontece? De vez em quando eu ligo para esse cara, ele morre de rir, eu falo assim para ele: "Ô Tássio, pode bater aí que eu vou processar". Aí ele fala: "Que horas que você..." Não, depois do almoço nós vai entrar com essa ação. Aí depois ele nem faz nada, ele só espera dar meio-dia. E aí? Continua a vida, vamos continuar firme. Esse é um dos itens que eu quero escrever na minha lápide. Marçal passou aqui na Terra e não processou ninguém. Sabe o que que é isso? Vocês não batem palma que vocês não concordam. Eu fiz 5 anos de direito e tenho clareza no que eu estou falando, porque Jesus falou que se eu tiver uma demanda contra alguém, resolve no percurso, então você vai entregar sua vida para essa pessoa. Tem gente aqui que tem 10 anos esperando a indenização e não prospera por causa disso. Era mais barato ter esquecido isso aí. Quer ser rico de verdade? Obrigado, doutor. É depois do fim. Sabe o que acontece? Eu sinto uma paz tão grande. Porque quando eu começo a plantar algo, sempre tem um corvo. Um corvo vai tomar a semente. Eu vou parar de plantar porque um corvo roubou uma semente? Pelo contrário, eu vou pegar em Salmo 119, está escrito assim, ó, que o choro dos corvos é Deus que os alimenta. Está escrito exatamente isso. É o dízimo da natureza. Quem não planta vai roubar da plantação do outro. Ponto. Então, se eu sei que Deus alimenta esse povo e tem gente que não vai produzir, por que que eu não posso prosperar um pouquinho a mais para esse povo pegar? Põe isso na sua cabeça. Isso vai libertar a sua alma de ficar gastando o recurso que você tem. Anota o segundo maior recurso que você tem. Chama-se tempo. Primeiro é a sua vida, sua formação, sua essência. Segundo, o tempo que você tem.
É muito rápido. Anota o número aí, 1.051.200 horas. Não tem mais nenhum minuto além disso. Só que aqui em Angola acontece um fenômeno. Vocês têm uma idade média de 61 anos. No Brasil, 74. Nos Estados Unidos, acho que 80, salvo engano. Na verdade, não. Lá tá igual o Brasil, porque eles estão diminuindo a cada ano que passa por causa da obesidade. Você sabia que 55% do povo americano é obeso? 55. Eu tô falando obesidade severa. Se for contar todo o grau de obesidade, dá 70% da nação. É engraçado. Eu atravesso pela esquerda ali, pelo Havaí, saio lá na China. Lá na China, 95% do povo não tem obesidade. Qual que é o problema de um povo e do outro? Gestão de recursos. Eu fui descobrir a fundo por que os Estados Unidos estão obesos. Vocês querem saber ou não? A indústria americana tirou a nutrição, o quadro nutricional do povo americano de 2.000 calorias por dia para 4.500. O que eles fizeram? Fizeram uma propaganda mutilar a mente do povo americano para eles comerem muito na hora do café da manhã, muito na hora do almoço, e falaram que eles são tão importantes que eles não têm que fabricar a própria comida. Então, qualquer coisa que eles comem tem 1.000 calorias. E a dieta americana hoje, mediana, é de 4.500 calorias. Você come 4.500 calorias, você tem que ser um Ironman para treinar todo dia. E aí o que acontece? Não estão treinando. Então eles têm uma dieta de atleta, e o atleta come esse tanto para gastar esse tanto. Eles não estão gastando e estão comendo quase que dobrada a caloria e não estão gastando nada. Ou seja, economicamente, faliu o povo. O povo vai ter uma obesidade extrema. É assustador o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. É o povo da liberdade, é o mais rico do mundo, mas caíram no conto de fadas. Esqueceram o tempo que tem, o corpo que tem e a gestão da própria vida. Vocês entenderam ou não? Mesmo sendo Estados Unidos, tem mais problemas do que a gente aqui em Angola. Muito mais. Eles estão numa confusão como nação de forma absurda. Então presta bem atenção. Eu nem cheguei em vendas ainda, tá? Pablo, de verdade, qual que é o mais importante de todos? É gestão. Gerir. Porque a palavra fala assim, ó, aquele que honra no pouco será colocado no muito. Isso tem a ver com gestão. Parábola dos talentos tem a ver com gestão do recurso. Porque Deus deu para essas pessoas e no acerto ele aumenta o acerto. E em Coríntios fala assim que Deus dá ao que semeia. Então você tem que aprender a fazer gestão dessa vida sua. Se você é um rio naturalmente que transborda, logo poderosamente vai ter mais água da fonte para você. Marcelo, não concordo. Tô nem aí para você, a natureza também nem quer a sua opinião. Eu amo o jeito que Deus fez as coisas, porque se ele tivesse colocado você com a sua força opiniática na formação do mundo, você ia encher o saco no dia 1 até o dia 6. Mas o único dia que era para você ficar calado e desfrutar foi o dia que você acabou com tudo, dia 7. Sabia disso ou não? Na palavra fala que Deus ouve os seus próprios conselhos, e a coisa mais assustadora é que se Adão tivesse no dia 1, ele ia falar assim, não tá frio não. Ah, Adão, espera 3 dias que no quarto eu vou fazer o sol. Aí faz o sol. Tá quente não? Você não acha que ficou meio quente? Dá uma baixadinha aí na temperatura. Aí ia falar água de cima com água de baixo. Não, por que que não deixa a água só embaixo? Adão, eu não tô fazendo sistema hidráulico aqui com motorização, eu tô usando a natureza. Então tem que ficar água de cima, que é a parte de cima, para a chuva irrigar lugares que não tem rio, Adão. Tem que ficar dando explicação para você, Adão. Você imagina um homem olhando para a girafa no 6º dia e falando, Deus, não ficou meio grande o pescoço da girafa? A sua estética limitada ia ficar todo o tempo enchendo o saco de Deus. O que que Deus fez? Te amando como Ele ama. Ele fez tudo e te fez. E falou, não quero sua opinião. Na hora que eu contar até 3, você acorda e vai cuidar da sua vida. Vocês entenderam o que que Deus pensa sobre a opinião ou não? Gente, é sério isso que eu tô falando. Deus poderia ter nos criado primeiro e chamado a gente para criar as coisas, mas Ele não gosta de opinião. Isso não te cura, não. Nem um putz aqui nesse ambiente. Como Deus não gosta de opinião, Ele não quer saber o que que você acha. Ele quer que você seja obediente. É o que Ele esperava de Adão. E você até hoje não aprendeu com a história. No dia que era só para curtir a vida doidado, que é o 7º, que significa desfrute. Tem gente que até hoje acha que Deus cansou de levantar pedra, jogar água para cima, ligar a fissão nuclear do hélio com hidrogênio, que é a criação do Sol. Deus não importou com isso, não. Deus não importou com isso, não. Tá. O que que Deus fez? Deus fez uma coisa poderosa.
Ele fez só isso. Ele criou tudo e falou: curta a vida adoidado. E você quer ser Deus. Você quer dar opinião para Deus. Certo dia, quando eu estava numa oração, eu pedi para Deus: Deus, eu queria te fazer um. Não sei nem para que eu fiz isso. Falei: Deus, se eu pudesse te dar um conselho, o senhor ouviria? Eu não sei se eu falo isso para vocês, é muito pesado. Eu falei: eu sei um jeito de resolver o problema da humanidade em uma tomada de decisão do Senhor. Você sabe o que eu falei? Tira a liberdade das pessoas. Faz igual você faz com o anjo. Comanda. E esse povo tem que obedecer na tora. Sabe qual é a resposta que o senhor me deu, dando clareza pela besteira que eu estava pedindo? Eu já os fiz, imagem e semelhança minha. Não tem como tirar a liberdade, porque no quesito imagem, carrego a liberdade que eu tenho. Não tem como tirar isso dele. Ai de você se você entender essa resposta. Então, o que eu pedi para ele era para ajudar nós todos. Né? Eu vejo a pessoa não quer prosperar, então eu tinha que obrigar ela a fazer as coisas direitinho, já que você não quer prosperar, né? Perca a sua liberdade. Mas na verdade não volta atrás, porque o Senhor ele não é como o homem que volta atrás. As 7 vezes que tem a expressão que Deus se arrepende na Bíblia é porque na transliteração colocaram errado. Deus não é homem para que se arrependa. Está escrito no grego, metanoia. Quem se arrepende quando faz algo, volta atrás. Deus nunca fez isso. Metanoia significa arrepender, mudar de rota. Anota essa expressão aí, pra você nunca mais ser um bobo. Todas as vezes que você fizer algo que seu coração se arrepender, não volte atrás. Dali para frente, desvie a rota.